Mas agora, quando a gente for falar da parte mais de gestão da engenharia, o que é muito importante, assim, ó, a hora que vocês tiverem oportunidade e forem atuar numa área de engenharia, por exemplo, buscar a informação no projeto do produto, né? Eu sei que algumas experiências que eu tive, a gente não tinha muita preocupação com isso, né? Só focava no processo. Depois, uma época, eu participei de um desenvolvimento de um projeto com a Valtra, onde a gente foi junto com a Valtra, já quando eles estavam fazendo o projeto do produto, a gente já ia lá e trocava ideia em função do processo. Isso gera assim um ganho muito significativo, porque quando o projeto está nascendo, tu vai identificando as variáveis que podem estar afetando o processo, né? E a partir disso, se é possível fazer a alteração do projeto, já se faz a alteração antes. E aí vocês lembram lá que vocês estudaram em algum momento, né, o custo de modificação de um produto, né? Se eu identifico as variáveis e faço a modificação na concepção do produto, ali na fase do projeto ainda, óbvio que eu tenho um custo muito menor, eu não fiz dispositivo, não fiz protótipo, não fiz nada disso, né? E nessa ideia que sempre se trabalha em engenharia de processo. Então, se o dia que vocês tiverem a oportunidade e forem se envolver com a engenharia de processo, não sei se alguém já está na engenharia de processo, mas procurem saber dessa ligação com a engenharia de produto. Porque, pelo menos eu, hoje não é mais tanto, né? Mas eu sentia uma época um certo ego, assim. Engenheiro de produto era o reizão, né, da empresa lá. Ele sabia tudo, ele definia tudo e ponto final. Ninguém podia discutir com o engenheiro de produto. Mas é errado isso, é um equívoco, né? Porque, na verdade, a gente precisa, na fase do desenvolvimento, conciliar as partes, né? Tanto que eu tive uma época numa empresa, fiz uma consultoria numa empresa que eu arrumei uma briga, no bom sentido, né? Com os recursos humanos da empresa. Mas aconteceram algumas coisas assim que eu precisava envolver os recursos humanos para a gente ter alguns resultados na fábrica. E a pessoa se sentiu assim um pouco... Ela não gostou de ter que fazer isso, sabe? Ela não queria se envolver com esse tipo de trabalho. Mas enfim, e no fim ela não gostou muito, acabou até sendo da empresa lá e tal. Mas o que acontece? Hoje, por exemplo, na empresa que eu trabalho, tem uma certa relação assim com o RH, mas ainda não é perfeito. Mas vamos pensar o seguinte: se eu tenho um produto qualquer, né? Então eu tenho um desenvolvimento de um produto. A partir do momento que eu identifico no projeto do produto já as demandas que eu preciso ter, máquinas, profissionais, que tipo de profissional eu preciso, quem é que vai me ajudar a buscar essas pessoas? É o RH, né? Então, até para fazer uma justificativa, para ter um argumento para o RH de que aquilo é necessário, que tem uma procedência aquela demanda, né? E ele entender um pouco mais do que a empresa faz, não tem como não se envolver, né? Nós hoje temos uma situação onde que a manutenção, por exemplo, tem ela tem o gestor da manutenção é o gestor de engenharia também, né? Justamente para isso, porque é uma área de apoio que às vezes a engenharia precisa da manutenção e, pois é, não sei o quê, sabe? Nunca pode, nunca pode. Então já se cria uma estrutura, o organograma da empresa precisa ser criado pensando já em algumas demandas estratégicas, né? Aqui em Portugal se fala organigrama, não é organograma, é organigrama. Então, nesse caso aqui tem uma situação assim que já foi considerado e linkado a manutenção com a engenharia e não com a produção. Se vocês forem pensar, uma vez eu fiz um curso ali na FAOR, curso de PCP, e aí quando a gente divulgou o curso, foi divulgado como PCP como gestão de produção, uma coisa assim. Mas o foco era gestão mesmo, era estratégico, né? Aí o pessoal na primeira aula começou a me questionar, qual é o software que nós vamos usar, não sei o quê, não sei o quê. Não vamos usar software, né? A gente vai fazer um PCP estratégico. E foi o que a gente fez, né? Foi um curso lá até bem interessante. E aí é nesses pontos assim que acaba muitas vezes as empresas falham
e a engenharia de processo fica isolada, a engenharia de produto isolada, a PCP isolada. Para vocês terem uma ideia, eu estou trabalhando essa semana no dimensionamento dos buffers, dos pulmões, né, que a gente chama de buffer, né, que é os pulmões entre linha, né? Alguém poderia dizer assim, tá, mas espera aí, isso não é trabalho do PCP? Até pode ser, mas quem está definindo o processo? O que eu quero dizer com isso? Quando vocês tiverem, tomara que vocês tenham experiência um dia de engenharia de processo, façam sempre aquele... E quando eu dava aula para vocês, aí eu falava sempre naquela proatividade, né? Eu preciso ter uma visão sistêmica das coisas. Por mais que eu não vá, muitas vezes, às vezes eu penso assim, mas eu não vou fazer isso porque o PCP tem que se virar. Mas, por exemplo, agora eu estou calculando os buffers da linha de montagem. Nesses cálculos dos buffers, eu inclusive estou identificando algumas dificuldades que o processo vai ter, que eu vou ter que ir lá e fazer um ajuste de processo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente está, às vezes, dentro de uma função, mas a gente não pode ficar restrito a ela, né? Tem que ir passear, às vezes, nas áreas dos vizinhos lá para ver como é que as coisas andam, para justamente identificar essa ligação que pode ser favorecida, né? Porque o que acontece? A programação da produção vai chegar e quando as coisas não andam bem, quem é que vai ser lembrado? Engenheiro de processo, né? Pois é, lá não sei o quê. E tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E aí cai no engenheiro do processo. Então, quando a gente atua fazendo, por exemplo, o cálculo dos buffers, eu participei desde que eu entrei lá, fiz todo o layout da linha de montagem. Então, quer dizer, aquilo está muito claro. E a gente, quando tem conhecimento da área, tu consegue já identificar algumas coisas que nós chamamos de potenciais modos de falha, né? Então, assim, tem FEMEA, tem PIPAP, toda empresa tem, isso é legal. Mas o papel do engenheiro de processo, ele primeiro tem que ser gestor das informações que são para ele, né? Se ele não é o gestor da área, mas ele vai estar gerenciando algumas informações que vão ser repassadas para o gestor da área. E o segundo ponto importante, sim, é o TBC, né? Vocês já ouviram falar, né? Tirar a bunda da cadeira e ir lá para a linha e ver o que está acontecendo. É a melhor forma de você se prevenir. Você acaba não fazendo apenas por obrigação da função e para a empresa, não sei o quê, mas tu tirando a bunda da cadeira e indo na linha o máximo tempo possível, tu acaba se prevenindo de algumas cobranças que vêm depois. Aí depende da empresa, a cobrança vem mesmo, vem a galope, né? Então tem que ter essa proatividade, essa visão sistêmica e sempre utilizar algumas metodologias, ferramentas ou metodologias para quando alguém cobrar alguma coisa, a gente ter aquela informação ali e poder dizer, não, acontece por isso ou por aquilo, né? Então, assim, o FEMEA, ele acaba sendo... o FEMEA, não o FEMEU, né? O FEMEA, ele acaba sendo uma ferramenta extremamente importante, né? Só que a gente... Assim, 20 e tantos anos de experiência, o FEMEU é o que mais acontece, né? Alguém senta lá, faz o FEMEU, mas é também uma forma estratégica, né? Porque se o engenheiro senta e faz o FEMEU e depois compartilha com a equipe, ele já levantou as principais dificuldades daquele processo e já adiantou o trabalho, né? Porque o FEMEI acaba sendo um pouco chato assim de fazer, porque ele é bastante... O pessoal fica divagando, fica imaginando coisa e tal, não sei o quê. Então toma muito tempo e às vezes é um pouco cansativo. Por isso que o FEMEU, ele não é de todo errado, né? Ele acaba sendo uma forma de levantar os problemas, compartilhar com a equipe e daí fazer um refino daquilo que são as variáveis que o processo tem. Perguntas? Alguma dúvida? Tudo certo? Alguém trabalha em engenharia de processo aí? Não é engenharia de processo, mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu diria assim, é uma das áreas que quem puder, claro, tem o risco depois de ficar o resto da vida nela, né? Mas se for muito bom, você fica no resto da vida nela. Mas ela é assim, um aprendizado fora do normal, né? Vocês acabam aprendendo não só o processo, mas aprendendo como as coisas se conectam, né? Isso é fundamental. Para engenharia é muito bom. Sirnei, Diga. eu até estava comentando com ele semana passada.
comentou agora que é interessante dar uma olhada para a engenharia do produto, né? E aí, entre alguns convidados, a gente sabe que alguns vai muito pela agenda, né? E eu consegui o contato de um gerente de projeto, de produto, e até ele mesmo disse que interessante seria ele falar primeiro do que os outros, em função de que tudo começa a partir dali, né? Sim. Claro que a gente teve Tá me ouvindo? Tô. Então, só que teve alguns problemas de agenda, né? Sim. Mas vai ser nas próximas semanas aí a participação dele, né? Mas a importância dessa interligação, né, entre as diversas áreas para que haja, vamos dizer, se consiga chegar no resultado que a empresa espera, né? O produto, na verdade, ele nasce porque alguém está com algum problema, né? Então, alguém tem um problema, você cria um produto pensando em ganhar dinheiro com isso. Mas aquela conexão das engenharias, isso é uma questão básica, que eu diria assim que se tem alguma empresa que ainda não faz isso, está equivocada, né? Porque, primeiro que se eu sou engenheiro de produto e não conheço muito bem o processo, eu estou definindo um produto sem pensar se o processo tem capacidade ou não. E às vezes, e aconteceu comigo isso lá na época, eu estava em Santa Rosa ainda, a gente analisava às vezes o projeto do produto do cliente, né? Fazia análise, olhava, e fazia orçamento e vamos fazer. Depois, quando ia processar aquela peça, faltava uma ferramenta ou não tinha capacidade de máquina para fazer, e aí não conseguia, tinha que buscar um terceiro para fazer, aí gerava um transtorno, um atraso e levava a pancada do cliente. Então, quando tem essa troca entre as engenharias, principalmente engenharia de produto e processo, qualidade não é o momento, mas pode participar também, é que nem fazer um brainstorm, né? Tem sempre alguém dando um palpite lá e aquele palpite salva o dia, né? Porque eu lembro de uma situação que a primeira vez que eu fiz um evento com a John Deere lá em Caxias do Sul, numa empresa, eu fui convidada, a empresa que eu estava foi convidada, porque a gente ia fornecer, mas quando eles fizeram toda a discussão lá, já um pré-FEMEA do produto, ficou bem claro assim que eu não deveria participar. Eu não poderia falar porque eu estava lá apenas para entender o produto, né? Mas eles não queriam saber da minha opinião. Mas, ok, eu fiquei na minha, acompanhei, fui observando e tal, não dei ideia nenhuma, mas só que ali depois eu fiquei pensando, mas tá errado isso, porque eu era o fornecedor, eu passaria a ser o fornecedor. Mas a discussão era entre quem era dono do produto, no caso da John Deere, na época, e o pessoal que ia fazer a usinagem das peças, né? E eu era o fundidor das peças. Só que, ok, não vou falar nada, ficar na minha, já que tu não quer me ouvir. Mas, no final das contas, eu tinha uma participação naquele processo, né? E isso que começou a me incomodar, sabe? Eu comecei a querer entender mais e era óbvio, né? Aí tu vai buscar materiais mais antigos, livros mais antigos já falavam isso, né? Que, inclusive, se vocês forem olhar no livro do Taishi Ono, lá do Sistema Toyota de Produção, lá em 1918, acho que era, o cara já falava isso, né? Então, quer dizer, há 100 anos atrás, o cara da Toyota já dizia que as engenharias precisam ser simultâneas. Elas precisam se entrosar mais porque é isso que gera o resultado. E hoje, às vezes, tem umas empresas que, pois não sei. Mas, enfim, cada um com as suas convicções, né?